Você já teve que escolher entre a pessoa que você ama e o correto? Hoje eu quero falar um pouco sobre a história de um homem que abriu mão de tudo por lealdade a Deus. E este homem chama Jonatas. Antes de iniciar o nosso devocional de hoje, eu peço para que você clique no botão de inscrever-se e também no botão de gostei. Quando você clica no botão de gostei, a mensagem de Deus vai mais longe, amém? Se possível, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Então vamos para a mensagem. Jonatas, ele era filho de Saul, e o Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Então, automaticamente, o Jonatas, no futuro, seria o próximo rei. Só que Deus, ele escolheu o Davi. Quando Davi conheceu o Jonatas, a Bíblia diz que os dois teve uma ligação muito forte. Diz que a alma do Davi e do Jonatas foram interligadas. E Jonatas entendeu que era a vontade de Deus. Amém? Quando o Jonatas descobriu que Deus tinha escolhido o rei Davi, ele simplesmente foi leal a Deus e à escolha dele. Então não teve aquela desavença, não teve uma competição. O Jonatas, ele simplesmente entendeu que Deus tinha escolhido o rei Davi e ele foi leal até o último dia da sua vida. O problema foi que o rei Saul, o pai do Jonatas, ele começou a seguir o rei Davi para matá-lo. E o Jonatas, ele ficou no meio de tudo isso, de um lado o pai, de um outro a verdade. Então ele tomou uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Ele ficou do lado do que era certo, mesmo doendo, mesmo sendo o pai. E a história do Jonatas me chama atenção, porque ele ia ser o próximo rei. Imagina você abrir mão de ser rei, sabe? Isso não é sobre conveniência, é sobre caráter. E poucas pessoas entendem isso. Ele poderia muito bem ter exigido a sua posição de rei, sabe? Poderia ter ido atrás do Davi, não poderia ter aceito essa situação, mas ele aceitou e entendeu, sabe? A vontade de Deus. O que eu entendo é que nem tudo que eu posso ter é o que Deus tem para mim. Então, nem tudo que a gente sonha em ter é o que Deus tem para nós. Amém? O importante é você ser fiel ao Senhor. O Jonatas, ele sendo justo, ele sendo fiel, sabe? Ele sendo leal a Deus e às escolhas de Deus. Ele morreu numa batalha, sabe? E isso é um pouco injusto, parece ser um pouco injusto, né? Mas a vida dele não foi uma derrota. Porque existem pessoas que não são lembradas pelo que conquistaram, mas por quem elas foram. Amém? Eu até anotei aqui, porque eu realmente gostei muito da história do Jonatas. Para quem quer entender melhor, tem uma série no Amazon Prime que chama Casa de Davi. Eu indico a você a assistir. Amém? Essa situação difícil, sabe? Tendo que escolher entre a pessoa que você ama e o que é correto e o que Deus quer neste momento, mesmo que custe algo. Deus vê isso. Entenda, Deus, ele vai te honrar, sabe? A sua lealdade não é em vão. Se você permanece sendo fiel e leal ao Senhor, ele vai te honrar. Sabe, se você pegar para ler a história dele, do Jonatas, ele teve um filho. Esse filho, ele foi honrado no futuro, mesmo acontecendo um acidente quando era criança. Demorou um período, mas foi honrado. Eu entendo que tudo tem o seu tempo para acontecer as coisas, e também entendo que Deus, ele vai honrar não só você, mas sim a sua próxima geração. Amém? Nem todo herói usa coroa. Alguns escolhem o certo em silêncio e tá tudo bem. Senhor, dai-me um coração como o do Jonatas, um coração fiel, um coração leal e alinhado com a tua vontade. Mesmo quando for difícil, mesmo quando doer, eu escolho o que é certo, em nome de Jesus.
Amém e amém. Aleluia. Pessoal, eu espero que este devocional tenha te ajudado de alguma forma. Não desista, seja fiel ao Senhor. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Um beijo e até mais.